Essa edição do Harmonizar é Simples vai mostrar para vocês uma coisa muito gostosa e fácil de fazer. Panini. Panini, aquele sanduichinho pequenininho que você come em Roma, sanduíches com vários formatos, vários tipos de pães, vários recheios, uma delícia muito gostosa, um jeito informal de se alimentar na capital romana e outras capitais da Itália. Hoje vou preparar aqui alguns paninis para você, muito fáceis de fazer, e na volta eu dou uma dica de vinho para acompanhar. Vamos trabalhar comigo, você vê que bacana esses preparos. Vamos lá. Para preparar o panino de prosciutto crudo ou o panino de presunto cru, você vai precisar de fatias finas de presunto cru italiano, folhas de mini rúcula fresca, um pouco de requeijão cremoso e uma bola de mussarela de búfala. Você vai precisar também de um pão de hambúrguer no aro 12. Comece abrindo o pão ao meio e espalhando um pouco de requeijão na base. Sobre o requeijão, acomode as lâminas de presunto cru. Sobre o presunto, distribua as folhas de mini rúcula. Corte a bola de mussarela de búfala em 4 fatias e acomode sobre a rúcula. Cubra o sanduíche com a outra metade do pão, corte ou não ao meio, como preferir, e sirva frio ou aquecido em grill. Para preparar o tramezzino, você vai precisar de algumas fatias de presunto cozido, algumas fatias de queijo mussarela, que pode ser normal ou mussarela de búfala, um ovo cozido, meio tomate. Você vai precisar de azeitonas recheadas com pimentões e 3 fatias de pão de forma com ou sem casca. Comece espalhando o requeijão cremoso sobre 2 fatias do pão de forma. Na primeira de base, acomode as lâminas de presunto. Corte o ovo ao meio e acomode nas laterais dessa fatia. Coloque o tomate no meio dos ovos. Cubra com mais presunto e com outra fatia de pão de forma. Sobre essa fatia, acomode as lâminas de mussarela e as azeitonas, tudo no centro do pão. Cubra com outra fatia de pão e cuidadosamente corte o sanduíche ao meio. O resultado será um tramezzino muito bonito, esteticamente atraente e também muito saboroso. Para fazer o panino de focaccia com spianata, você vai precisar de um bom pedaço de focaccia de alecrim, algumas fatias finas de spianata romana, folhas de alface romana e queijo cremoso. Corte a focaccia ao meio. Espalhe um pouco de queijo cremoso sobre a fatia inferior. Acomode as lâminas de spianata sobre o queijo cremoso. Cubra a spianata com alface romana. Coloque a outra metade do pão e corte ao meio. Sirva imediatamente. Para fazer o panino de melanzane ou de berinjela, você vai precisar de fatias de berinjela grelhada, alguns tomates secos, uma mussarela de búfala, queijo cremoso, folhas de manjericão e uma ciabatta integral. Corte a ciabatta ao meio e espalhe na fatia inferior um pouco do queijo cremoso. Coloque algumas fatias de berinjela sobre o queijo. Cubra a berinjela com o tomate seco, coloque as folhas de manjericão e, por último, as lâminas de mussarela de búfala. Monte o sanduíche e sirva. Para fazer o panino catarinense ou panino blumenau, você vai precisar de cerca de 100 gramas de massa de linguiça patê de Blumenau. Você vai precisar de um pouco de requeijão cremoso, cerca de 1 colher de sopa de mostarda normal ou mostarda anciane. Você vai precisar de fatias de cebolinha e de uma ciabatta branca. Misture a linguiça Blumenau com o queijo cremoso. Corte a ciabatta e cubra a parte de baixo com essa mistura. Espalhe um pouco de mostarda sobre a linguiça Blumenau. Sobre a mostarda, coloque a cebolinha picada para refrescar o preparo. Finalize o sanduíche e sirva imediatamente. Gente, conjunto da obra, quantos paninis, quantos preparos gostosos, fáceis de fazer, simples de fazer, pão, fiambre, queijo, um pouco de hortaliça, esse aqui com um pouco de berinjela, tomate seco, ou seja, tudo muito gostoso.
Que vinho combina com isso? Cabem 3 opções aqui. Se você gosta, por exemplo, de um vinho rosado, de um espumante rosado, é um vinho síntese. Pode ser combinado com todos eles, vai ficar perfeito com todos? Não, mas vai ficar gostoso com todos. Com alguns mais perfeitos, com outros talvez um pouquinho inferior, mas vai ficar gostoso, vai refrescar o paladar, vai limpar o paladar, o pelagem faz isso. Pode ser um branco? Pode. Esses que tem mussarela de búfala vão bem. O branco também vai bem com presunto cru, tem ali uma erva, tem uma rúcula, fica gostoso, hortaliça, não uma erva. Refresca aqui também o do salame. Pode ficar um pouquinho inferior, talvez da berinjela, mas não vai ficar ruim. Pode ser um tinto? Também pode, mas tinto leve. Tinto de Pinot Noir, pode ser um Bardolino italiano, caria muito bem aqui. Pode ser aqui um tinto de ano espanhol. Tintos leves, com baixa tanicidade para não brigar com tudo. São as dicas que eu deixo para vocês, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo Harmonizar é Simples. Saúde!